pessoal, muito boa noite, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem nessa segunda-feira, dia 3 de outubro. E olha só, ontem nós tivemos a nossa live do dia 2, do capítulo 2 de Provérbios, que nós estamos fazendo esse estudo, né? Você que já está acompanhando aqui, você já sabe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, então nós estamos fazendo esse estudo do mês de Provérbios, do mês de outubro, totalmente voltado aos provérbios, os 31 provérbios, estudando um por dia. E ontem nós fizemos a live do capítulo 2, e na hora de salvar, né, de deixar a transmissão salva, deu um probleminha aí e nós não conseguimos. Tentei baixar, salvei, tentei editar e não consegui deixar ela no feed. Então hoje a gente vai estar recapitulando agora o capítulo 2 e logo em seguida nós vamos estudar o capítulo 3, que é o correspondente da data de hoje, tá bom? Então fica ligadinho, fica aqui comigo. Você que já está anotando tudo aí, ó, pega seu caderninho, já estou com o meu aqui, para você anotar os pontos principais, quando você precisar, você consultar e tirar maior proveito desta palavra, deste aprendizado, tá bom? Então hoje, como a gente vai fazer duas lives aí praticamente, e vou fazer essa primeira, vai ter um pequeno intervalo, logo em seguida eu entro com o terceiro capítulo, então a gente vai tentar correr um pouquinho aqui com o capítulo 2, né? Assim, às vezes tem alguma coisinha pra gente tentar, né, driblar no dia a dia, e eu creio que até nisso é uma lição para que a gente possa sempre ressignificar e não ficar preso às coisas que acontecem que aparentemente são desagradáveis, né? A gente tem que ter aquele jogo de cintura e tá aí ressignificando. E eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, tudo que a gente falou ontem, todo aprendizado que foi feito ontem, de repente você assistiu um pouquinho ao vivo, depois, né, saiu e tal, mas a gente não conseguiu deixar salva. Então, hoje a palavra, como sempre, se renova, com certeza vai trazer algo de bom aos nossos corações. Então, vamos lá? Vamos começar aqui lendo na Bíblia e depois já vou entrar com uma explicação bem resumida, bem didática, bem prática. Este capítulo praticamente ele está complementando o primeiro, né? É Salomão ali dando instruções para o filho dele sobre a sabedoria, sobre a obediência. E aí ele vem encerrando com um fechamento ali, dando um conselho também para a vida amorosa do filho, que a gente pode tirar exemplos tanto para nós como para os nossos filhos também, tá bom? Então vamos lá, é um capítulo mais curto, né, do que o primeiro, então a gente tende a terminar mais rápido também. Então vamos começar com a leitura e com o título que a gente deu para este capítulo. Então o título de hoje é Sabedoria da Proteção e Livramento dos Maus Caminhos, tá bom? Então ele começa assim: Filho meu, se receberes minhas palavras e guardares os meus mandamentos dentro de ti, fazendo estar atento o teu ouvido à sabedoria, se inclinas o teu coração para a prudência, se clamas pela inteligência e para a prudência levanta a sua voz, como se busca prata e como se procura um tesouro, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e de sua boca nasce o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham retamente. É o que guarda as suas veredas da equidade, preservas o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todo bom caminho, quando a sabedoria entrar no seu coração, quando a ciência for agradável à tua alma, e quando a descrição te guardará e protegerá a tua inteligência. Olha só, então aqui eu fiz até uma anotação, né? Como achar o conhecimento de Deus? Que ele fala logo nesse início. Como, né? O que você faz para achar o conhecimento de Deus? Recebendo as minhas palavras e guardando os mandamentos dentro de ti. Não adianta só você receber a palavra, mas você tem que guardar dentro do seu coração, né? Que depois cai na mente subconsciente, que é o que a gente sempre vem trazer para vocês aqui. Estando com os ouvidos abertos à sabedoria, inclinando o seu coração para a prudência. Então, quando você ouve, inclina o seu coração, ali você já tem aquele desejo de aprender. E quando você clama pela inteligência e levanta a voz para a prudência. O que é levantar a voz? É quando você grita, né? Você grita, você clama, que é também o complemento do que a gente viu ontem, que a sabedoria está nas praças, anteontem, né? Ela está nas praças, ela está buscando quem queira aprender com ela, ela grita nas portas da cidade. Então, quando a gente clama a ela, ela vem.
quando você chama a inteligência, quando você grita para a prudência, você busca como se fosse prata e como se procura por um tesouro. Até a gente usou aquela figura, né, de linguagem daquela pessoa que está ali cavando, aquele mineiro ali minerando, né, em busca da pedra preciosa, e ele já cansado de tanto cavar, ele coloca a sua armadura ali, sua sacolinha, seu machado e vai embora. E aí na outra figura, no outro quadrinho, já vem aquela imagem que logo mais uma pedrinha que ele quebrasse, ali estava o tesouro, ali estava a pedra preciosa. Então a gente nunca deve deixar de buscar, porque às vezes está tão perto e você desiste do conhecimento. Então você tem que procurar a sabedoria como se procura um tesouro. Que bênção, né? Porque quem dá a sabedoria é o Senhor. E da sua boca nasce o conhecimento e a inteligência. Então não há outro lugar que você possa buscar o mais puro conhecimento, onde você tem toda a fonte da inteligência. Você tem que buscar do Senhor, porque é da boca dele que nasce. Aleluia, né? Ele dá a verdadeira sabedoria. Ele é o escudo para os que caminham retamente. O que é o escudo? É a proteção. Ele protege aqueles que andam no caminho reto. Já em contrapartida, se você não anda num caminho reto, você não tem a proteção. É diretamente o que está escrito aqui. Se você caminha retamente, você tem o escudo da sabedoria. Ao passo que se você não caminha retamente, você está desprotegido. Ela guarda as veredas, ela preserva o caminho. Só quem tem sabedoria terá o seu caminho preservado. Quando a sabedoria entra no seu coração e a ciência, como diz aqui neste versículo, o que é a ciência? É a consciência, né? No versículo 10, quando você está consciente de ser, a sua alma se alegra com essa ciência, com esse conhecimento. Ele é agradável. O conhecimento é agradável à sua alma. É como aquele aroma agradável quando você está consciente. Não adianta você ler, você tentar ali aprender, mas corriqueiramente sem meditar. Por isso esse desafio da gente estar meditando aqui juntos é um desafio para mim também. E a gente compartilhando junto dessa palavra e meditando, estando consciente. Quando você tem essa consciência, quando a sua alma se agrada de receber o conhecimento da sabedoria, a discrição te guardará, ele diz aqui. Te protegerá a sua inteligência, te livra do mau caminho, daqueles que falam mentira. Ele te livra dos mentirosos, de lábios enganosos. Muitas vezes você está caindo em enrosco, você está sempre envolvido em fofoca, você acha que o seu nome está sendo ali sempre colocado em intrigas. Então está te faltando sabedoria. Está te faltando a busca pelo conhecimento, porque aqui é promessa. Se você estiver nessa busca da inteligência, do conhecimento, se a sua alma amar a ciência, você vai ser livre de lábios mentirosos, dos que andam por caminhos tenebrosos, do que se alegram fazendo mal. Não tem aquela pessoa que parece que ela tem o prazer de fazer o mal, de causar uma intriga, até mesmo na família, entre irmãos ou no trabalho. É aquela pessoa que está sempre envolvida. Onde tem uma confusão, você pode procurar que o nome dela está lá, né? Aquela abençoada está lá. Então, Deus te livra disso. É promessa dele. Ele te livra dos que se alegram fazendo mal. E aqueles que têm prazer nos vícios, te livra de pessoas desonestas. Então, assim a gente tem que ter essa sabedoria e buscar, até mesmo para orientar nossos filhos. Porque ele fala que quem busca a sabedoria vai ser livre dos vícios, dos que procuram os vícios. A gente sabe que por mais que você oriente seu filho, você tem ele ali debaixo das suas asas até uma determinada idade. Depois ele vai para a escola, ele tem contato com outros coleguinhas que tiveram outras criações, que veem outras coisas no ambiente que é criado. Então você não está 24 horas com seu filho. Você precisa confiar no Senhor, buscar esse conhecimento, e a própria palavra fala, né? Que quando você ensina a criança o caminho correto, ela jamais vai se desviar dele. Porque é promessa. Ele livra daqueles que têm prazer nos vícios, de pessoas desonestas. Ele livra da mulher ou do homem imoral. Aqui ele fala da mulher porque ele está aconselhando o filho dele, né? Mas se nós levarmos para nossas filhas, então ela será livre do homem imoral. Dos que falam falsos elogios e palavras sedutoras. Tenta ludibriar a pessoa com falsos elogios, né? Aquele jovem, aquela jovem é seduzido por palavras bonitas, mas no final são caminhos de morte. Como livrar disso?
Hoje a gente vê tanta gente perdida, tantos jovens perdidos com relacionamento, porque não tiveram a sabedoria, não aprenderam da palavra. E os pais não tinham a instrução correta para dar. E a pessoa acaba caindo em falsas palavras sedutoras. E eles esquecem depois, esse tipo de pessoa, esquecem dos votos do casamento. Abandona o voto que fez no altar e esquece do seu companheiro ou companheira da juventude. Então, por isso que a gente vê hoje tantos e tantos relacionamentos frustrados, que acabam com gravidez indesejada, aborto. Então, muitas vezes a sociedade quer tratar ali o efeito, né? Mas não é o efeito que a gente tem que tratar, a gente tem que tratar a causa. E a causa é um lar destruído, é um lar que onde já teve a semente ali de tudo que não prestava. E não houve a instrução. Então o jovem, tanto a menina como o menino, ele se vai por palavras sedutoras, se deixa levar e se envolve com essas pessoas que depois vão esquecer dos votos, da união, do casamento, da aliança com Deus que um casal tem que ter. Ele se esquece. E com isso ele abandona o companheiro da juventude, que no início ali tudo é festa, tudo é bonito, né? Tudo é alucinável, tudo é muito agradável, mas depois lá na frente encontra uma pessoa mais interessante e acaba te abandonando. Então, se você está sofrendo isso, conhece alguém que está sofrendo isso, olha aqui a causa. A falta da sabedoria, a falta do conhecimento, a sede, porque não busca a inteligência como se busca a prata e o ouro, como se fosse um tesouro. Ninguém deixa um tesouro jogado. Se você tem um tesouro, você guarda, né? Antigamente tinha aquelas caixinhas de joias, você guarda com todo carinho. Então, por quê? Porque é algo precioso. Então, busque esse conhecimento, busque estar diante deste conhecimento. E aqui ele fala, né, dessa mulher imoral, ou do homem imoral, no caso, para jovem. Porque a casa desta está inclinado para a morte, e suas veredas para a sombra da morte, no versículo 18. E assim ele fala: todos que para ela se achegam não voltarão, não alcançarão outra vez os caminhos da vida. Então é muito sério, porque a gente sabe que quando a pessoa se envolve com algo errado no relacionamento, é muito difícil ela corrigir, é muito difícil. Envolve sentimento, envolve família. Quando vê, já tem uma criança, já tem um fruto ali, e a própria palavra fala, ó, quando você se achega, né, à casa dessa pessoa imoral, você não consegue voltar. Os caminhos dela são caminhos que não alcançam a vida e você não volta mais. Por isso que aí só vai desgringolando, né? Cada vez pior. E depois você se envolve com outra pessoa e separe com outra. Enquanto você não der um basta nesse ciclo, você não consegue. Por quê? Porque você se deixou levar por vãs palavras. Os caminhos são de morte. Até a gente deu um exemplo ontem, né? Na live de ontem, como se fossem duas folhas de papel sulfite. Você cola uma na outra. Assim é o casamento. Ah, se não der certo, separa. Não tem problema. Aí você tenta separar as duas folhas. Um pedaço dessa folha fica nessa. E um pedaço dessa fica nessa. Elas nunca mais voltam a ser íntegras como elas eram. As duas folhas nunca mais serão duas folhas de sulfite idênticas como elas eram antes. Sempre terão um pedaço de uma na outra. Assim é uma separação. Assim são as marcas que ficam na vida daquelas pessoas que se envolvem erroneamente por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Então busca, meus amados e minhas amadas, busca o conhecimento, façam leituras que abram sua mente, busque o autoconhecimento, busque o autodesenvolvimento, a entender como você funciona. Cada ser humano tem o seu traço de caráter ali predominante, a sua personalidade. Hoje a gente tem tantas fontes, né? Busque se autoconhecer. Por isso também já abrimos agora a nossa segunda mentoria. Já estamos com as inscrições abertas. Vão até o dia 10, até segunda-feira que vem. Você tem a chance para clicar no link da bio e vai falar diretamente comigo. Vai preencher ali uma pré-inscrição, né? E vai ver se realmente é para você. Se você realmente quer ser mentorado por mim e fazer parte desse autoconhecimento, que é o Restauradas para Brilhar. A segunda versão já, o 2.0. Para que você venha se autoconhecer, para que você busque o que pode estar te travando. O que aconteceu lá atrás e você está apegado nesse passado, você não consegue dar um passo à frente. E você quer buscar o conhecimento, mas você não consegue nem absorver. É tanta crença errada,
tanto padrão que você já colocou ali na sua mente que te bloqueia e você não consegue assimilar um conhecimento novo. E a palavra está aqui para todos. Mas você precisa se aprofundar, você ter essa ciência, a sua alma tem que amar a ciência, tem que amar o conhecimento, você tem que buscar. Se você não buscar, não tem como, a sabedoria grita nas praças. Quem quer ouvir ela? Deixem de ser loucos, deixem de ser nécio. Ela grita, mas quem que está à procura dela? Você está à procura dela? Você quer o conhecimento para a sua vida? Para você não ter esses tropeços? Não cair em palavras enganosas, mentiras, vícios? Então aqui é a chave de tudo, né? Ela dá a proteção e o livramento dos maus caminhos. Por isso esse título que nós colocamos aqui. E para finalizar, ele fala assim: portanto, siga o caminho dos bons e seguirá as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra. Então, siga o exemplo dos bons. Pega aquelas pessoas que a gente vê aquelas histórias da Bíblia, que mesmo com tanta luta venceram. Siga o caminho dos bons. Siga os exemplos. E não só da Bíblia, como nos dias de hoje também. Das pessoas que são espelho para você, das pessoas que são referência para você. Siga esse caminho, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão eliminados e arrancados como se arrancam plantas do chão. Por isso que uma pessoa que tem um caminho torto, ela não subsiste. Ela é arrancada, ela é desarraigada, como se arranca uma planta e joga fora. Ela não subsiste, nada do que ela faz prospera, por falta de conhecimento. Então siga os exemplos dos bons, porque os retos habitarão a terra. Você vai habitar, você vai prosperar, você vai ter ali vida e vida com abundância. Você vai ter a sua inteligência guardada, como diz aqui, né? Ela reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham retamente, no versículo 7. Então você vai ter esse escudo, você não vai temer. Como nós fizemos no estudo do Salmos 23, quando você andar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele te guarda. E essa é a nossa certeza. Então a gente encerra por aqui. O capítulo 2 ele foi bem mais breve realmente. Creio que essa palavra falou com você, como falou comigo. Ela se renova, né? Ao mesmo tempo que a gente está recapitulando o que foi falado ontem, já vem de uma outra forma. Sempre assim. Se você ler amanhã novamente, você vai ter novas experiências. Então, por isso a importância de anotar. Deixa anotado, grifa na sua Bíblia, pinta ali na sua Bíblia. Uma Bíblia boa é aquela que é toda grifada. Significa que você leu, aquilo chamou sua atenção e você grifou, né? E compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras, que às vezes está passando uma dificuldade em casa, ou com o filho no seu casamento, e aí vai descobrir o porquê, a fonte de tudo isso. Falta de conhecimento. E se muitas vezes a gente não tem, a gente tem a fonte para buscar. Aqui fala que a fonte é a boca do Senhor. Da boca dele nasce a sabedoria e o conhecimento. Então a gente tem acesso. Graças a Deus. A gente pode ter tido a falta, a gente pode realmente ter sido nécio lá atrás, mas a gente tem acesso a essa fonte. E a gente pode buscar e receber, porque todo aquele que procura, acha. Assim diz a palavra. Tá bom, meus amados e minhas amadas? Eu vou encerrar por aqui o capítulo 2 e logo a seguir a gente já entra com o capítulo 3, continuando nesse ensino da sabedoria do Provérbios 3, que é o da data de hoje, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. E até daqui a pouco. Beijão!